Olá, estudantes dos segundos anos, aqui quem fala é o professor Sérgio e vamos falar hoje sobre o realismo. O realismo foi um importante movimento artístico do século XIX e caracterizou-se por discordar totalmente do romantismo. Na literatura, o marco inicial dessa arte deu-se com a publicação do livro Madame Bovary, de Gustave Flaubert, em 1857. Em Portugal, Antero de Quental e Eça de Queiroz são os principais escritores realistas, e no Brasil, Machado de Assis é considerado o fundador dessa vertente. As principais características do realismo remetem a uma oposição ao movimento artístico anterior, o romantismo. Nesse sentido, opondo-se à idealização amorosa, os realistas representavam figuras humanas profundas, que fugiam aos estereótipos de herói, da amada ou do vilão, ou seja, a imagem, os rótulos atribuídos de maneira generalizada ao herói, à amada e ao vilão, típicos dos românticos. Além disso, a perspectiva egocêntrica muito comum na segunda geração do romantismo é substituída por um olhar mais objetivo possível, buscando representar a realidade de modo impessoal ou crítico, sempre afastando o olhar apaixonado dos objetos retratados. Dois fatos históricos foram fundamentais para a pela criação e crescimento do movimento realista nas artes, a Revolução Francesa e a Revolução Industrial. A influência desses marcos ocorreu, pois, como consequência de ambos, surgiu o crescimento do poder da burguesia na sociedade. Com isso, as cidades passaram a ter cada vez mais pessoas que migraram do campo em busca de melhores condições de vida por meio do trabalho nas fábricas e comércios. O realismo retratou com uma objetividade que flerta, em alguns casos, com a documentação histórica, o cotidiano dessas novas cidades dominadas pela burguesia. A vida da população de classe média e pobre passou a ser tema de narrativas, nas quais, em certas obras, se percebe um forte tom de ironia e crítica social. Vamos falar sobre o realismo no Brasil. O realismo no Brasil teve como marco inicial a obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, lançada em 1881. Diferentemente das obras realistas europeias, as narrativas de Machado não buscam a objetividade documental em seus romances e, em geral, usam narradores em primeira pessoa. Isso, vale ressaltar, não era comum na Europa, uma vez que o narrador em terceira pessoa transmitiria melhor o ideal de imparcialidade dos romances realistas do velho continente. Nas narrativas machadianas, percebemos, portanto, não a descrição fiel da realidade, mas sim um aprofundamento em questões de ordem psicológica. Machado de Assis retratou os costumes, pensamentos, preceitos morais e éticos da sociedade carioca brasileira. O Rio de Janeiro era a capital do Brasil. Suas narrativas são marcadas pelo forte tom irônico e por diversas digressões, técnica de escrita em que o autor interrompe o fluxo da narrativa para construir uma reflexão sobre o que estava sendo contado. Vamos falar agora sobre o naturalismo. Pode-se dizer que o naturalismo é uma ramificação do realismo, pois os dois movimentos se desenvolveram ao mesmo tempo na Europa e encontraram no Brasil escritores que souberam desenvolver o romance, dadas as condições sociais de um país, às vésperas da abolição da escravatura, da proclamação da República, e que estava vendo os latifúndios serem gradativamente invadidos por estrangeiros e máquinas. Portanto, o naturalismo é entendido como uma corrente mais radical do realismo. As duas escolas compartilham, portanto, algumas premissas: o retrato da realidade, a preferência por cenas cotidianas,
a objetividade das obras, o desprezo pelas idealizações românticas, retratando o adultério em oposição à realização amorosa matrimonial e o fracasso social ao contrário do herói idealizado, a crítica da moralidade burguesa e a impessoalidade. O naturalismo no Brasil tem como marca inicial a publicação do romance O Mulato, em 1881, do maranhense Aloísio de Azevedo. Aloísio de Azevedo, considerado precursor do naturalismo no Brasil, foi uma figura multifacetada: jornalista, romancista, contista, cronista, diplomata, desenhista, pintor e caricaturista. A despeito de apresentar uma obra de caráter notadamente naturalista, alguns estudiosos afirmam que sua produção literária muitas vezes apresenta características românticas e realistas. Suas obras que merecem destaque são O Mulato, 1881, Casa de Pensão, 1884 e O Cortiço, em 1890. Ficamos por aqui e até a próxima.